Oi, meninos e meninas da Ponciano, tudo bem? Professor Ricardo Silva, professor de História da Escola Municipal José Ponciano, turmas do nono ano. Estamos de volta, depois de alguns dias aí sem gravação de videoaula, porque nós aqui em Rio Real tivemos aí o feriado, tivemos a emancipação política do município, atividades mais voltadas para a história local e agora a gente volta a seguir o nosso conteúdo curricular estabelecido no início do ano. Beleza? Bem, já cumprimentei os meninos. Aquele que não for meu aluno, seja também bem-vindo. Qualquer dificuldade a gente conversa por aqui mesmo. Mas que fique claro o seguinte, aqui a gente tem um resumo do resumo. Porque numa videoaula não tem condição alguma de abordarmos da mesma forma como seria feito em sala de aula, com todos os detalhes. Mas isso aí, quando estivermos no ao vivo, a gente conversa. Certo? Qualquer dúvida, vocês têm meus apps, a gente conversa aí no Face, respondo geralmente muito rápido. O Insta, quem achar mais viável, não leve dúvida. Tem dificuldade, pergunta, que aquilo, no que for possível, a gente vai auxiliar. Certo? Bem, meninos, nossa aula de hoje, Segunda Guerra Mundial, última aula, e a gente tem a continuidade dela, que é a Guerra Fria. Ora, se vocês lembrarem na última aula, o que foi que eu disse a vocês? Lembram? No finalzinho eu coloquei. Foi o final? E eu respondi a vocês que na minha concepção de professor de História, não. Por que que eu entendia como não? Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, nós temos o desfecho, nós temos o desenrolar de um outro conflito mundial também, que é a Guerra Fria, que é isso aqui. De início, meninos, a gente já pode conversar o seguinte: o que seria uma Guerra Fria? Se a gente pensar guerra, a gente vai pensar bombas, vamos pensar tiros, vamos pensar soldados, vamos pensar uma série de outras coisas que remetem a calor, a furor, a disputa quente. A Guerra Fria, ela é exatamente o oposto disto. Em suma, no resumo do resumo, ela vai ser uma disputa ideológica entre duas potências que se estabeleceram após a Segunda Guerra Mundial, a saber, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro. Isto é a Guerra Fria. A gente tem uma estrutura ali que eu vou utilizar e a gente vai tentar conversar um pouquinho. Acredito até que a aula vai ser um pouco mais curta, porque o assunto é bem tranquilo de entender, mas de antemão é preciso que fique isso para vocês. Guerra Fria é isto aí. Nós temos um compositor baiano, Gilberto Gil, ele canta a Guerra Fria quando ele diz, né, que é um momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva, a afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá o que mais. É isto que ele está dizendo. É um momento histórico resultado do desenvolvimento da ciência viva. E aí ele coloca os místicos profetizam o fim do mundo, a questão das manipulações atômicas, as modificações tecnológicas, e a gente sabe tudo que é novo, tudo que é novidade gera aquele burburinho desnecessário. O poeta já canta. Se vocês tiverem chance aí depois dá uma olhadinha aí na música, é bem interessante, beleza? Aqui vamos começar a aula. Ora, Guerra Fria, a gente estabelece o período 1945 a 1991. Vamos relembrar? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre isso aí a gente tem os governos totalitários. Em 45 nós temos o término da Segunda Guerra Mundial, beleza? É o marco que a gente utiliza como início da Guerra Fria. Em 1991 nós temos a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando a União Soviética ela é destituída, a gente tem o fim dessa disputa ideológica. Então a gente marca isto aí como sendo o início e fim da Guerra Fria. O termo Guerra Fria, creio que já tenha ficado claro para vocês, mas não custa lembrar. É unicamente uma disputa ideológica, na qual Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente, como aconteceu com a Alemanha e França na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu com a Prússia
Na Primeira Guerra não teve essa disputa direta entre Estados Unidos e União Soviética. Mas a gente vai estudar aqui, eu vou explicar para vocês, vocês têm no livro também uma série de confrontos, de embates entre as duas potências que nos levam a compreender que a disputa estava alinhada entre Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem? Como os antecedentes, eu coloco para vocês o seguinte. Os antecedentes, o principal, Segunda Guerra Mundial. Ora, não tem como esquecer, meninos. Porque a Guerra Fria é resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Ora, eu tenho uma Europa que está dizimada e alguém que vai lucrar. Eu coloco ali Estados Unidos e União Soviética porque são os países principais. Vamos ter a Grã-Bretanha e o Reino Unido, né? A Inglaterra, mas é aquele negócio assim. O confronto direto vai ser entre Estados Unidos e União Soviética. Confronto direto se entende, na disputa direta. Não vai haver uma participação tão significativa da Inglaterra. Mas a Inglaterra a gente sabe que está alinhada aos Estados Unidos. Tudo bem? Eu coloco para vocês aqui 4 tópicos que vão esclarecer bem o que é a Guerra Fria e a partir desses tópicos a gente conversa. E aí vocês vão ver que de fato a partir desses 4 tópicos vocês vão compreender o que é Guerra Fria. Então, como eu disse a vocês, não vai haver o confronto direto Estados Unidos e União Soviética. É uma disputa. Essa disputa de que forma, meninos? Vamos começar com a disputa ideológica. O que é ideologia? A essência da palavra logia, estudo, ideia, então seria o estudo das ideias, seriam as possibilidades de pluralidade de pensamentos, pluralidade de conceitos, você escolher a forma que melhor lhe aprouver de vida e assim por diante. Seria, teoricamente, ideologia. Aqui nós teremos em confronto, na Guerra Fria, 2 ideologias. De um lado nós temos o capitalismo e do outro lado nós temos o socialismo. Estados Unidos da América, USA, vai estar defendendo o capitalismo. Ora, nós já conversamos isso quando estudamos nos governos totalitários, a diferença essencial entre o capitalismo e o socialismo. Nós vamos ter o domínio dos meios de produção, a forma dos bens, o enriquecimento de um lado, do lado capitalista, o livre mercado, do lado socialista, livre mercado é ótimo, livre mercado, do lado socialista nós vamos ter o enriquecimento da nação, a distribuição dessas rendas, é isso aí. De um lado, os Estados Unidos, o capitalismo, do outro lado, da União Soviética, nós teremos o socialismo. Quem é melhor que quem? Não é o debate aqui, o debate aqui é em cima de fatos. Isso aí vocês discutam mais sociologia no ensino médio. Coloco para vocês também a Guerra Fria como uma guerra diplomática. Ora, meninas, o que a gente tem por diplomacia? Diplomacia é quando você não vai para briga. Lembra que eu disse a vocês que guerra, para meu conceito, é gente velha testando gente nova? Pois bem, aqui nós vamos ter uma guerra diplomática, nas quais Estados Unidos e União Soviética vão tentar demonstrar para o mundo que são melhores a partir do que eles podem oferecer. É por isso que a gente chama a Guerra Fria de uma guerra diplomática. De um lado nós vamos ter as organizações, a forma como as nações se organizam para demonstrar que estão melhor estruturadas para o mundo. Nós vamos ter aqui a CIA, que é bem conhecida dos filmes hollywoodianos, e nós vamos ter a KGB. O que são esses aqui? A espionagem, meninos. Porque a espionagem vai ser um elemento recorrente durante esse período, de 45 a 91. De um lado, os Estados Unidos vai fiscalizar quem seja potencialmente ameaçador à sua hegemonia. Do outro lado, nós vamos ter a União Soviética, que também vai investigar quem poderá trazer risco à sua estabilidade. Entende? Eles vão fundar a CIA e a KGB, a essência é a mesma, são pessoas, são espiões.
Aqueles filmes de espiões que a gente vê, os filmes mais antigos, é claro, né? Dentro do trem, aí eles tiram aqueles isqueiros, que os isqueiros são máquinas fotográficas, isso é Guerra Fria. Se a gente usa celular, internet, isso aí tudo é Guerra Fria mesmo. Porque era a forma que um país tinha de investigar, de buscar o que é que o outro estava produzindo. Certinho? Ainda dentro da diplomacia, nós vamos ter organismos de proteção e auxílio mútuo na base da diplomacia. Se vocês lembrarem aquele negócio que nós conversamos na Primeira Guerra Mundial, quando eu disse assim, eu não vou brigar, mas estou me preparando. Lembra que a gente conversou isso na Primeira Guerra? Pronto, vai ser isso aqui, na base da diplomacia. De um lado, Estados Unidos vão estruturar a OTAN, não sozinho, vai ter a participação de alguns países, né, do Atlântico Norte, Oceano Atlântico Norte. Eles vão se unir, dizendo o quê? Se um de nós for atacado, nós vamos considerar como um ataque a todos, nós vamos nos proteger. É aquele regime de abelha, né? Todos defendem. Quando a União Soviética vem a saber disso também, ela vai se organizar no Pacto de Varsóvia. Percebe que é uma disputa ideológica? Você faz isso, eu também faço. O Pacto de Varsóvia ele vai ser o quê? Se vocês lembrarem, os países que seguiam o regime socialista da União Soviética, lembrem o seguinte, não confunda o socialismo marxista, não confunda a teoria marxista com o que foi empregado na União Soviética. Os países que decidiam, os países do leste europeu, né, aqueles países satélites ali, que seguiam as diretrizes e determinações da União Soviética, eles, a partir do Pacto de Varsóvia, também se protegeriam mutuamente. Atacando a soberania de um, todos iriam em defesa. Apesar de que a gente não há que falar em soberania de país, sei lá, porque a União Soviética eram todos juntos. Certinho? Mas a ideia é essa. Se você pisou no carro de um, todos vão ser machucados e todos vão se defender. Isso aqui dentro da diplomacia da Guerra Fria. Temos a característica econômica, uma disputa econômica. Ora, eu já disse aqui hoje e repito, na teoria, essa Guerra Fria pretendia o quê? Os Estados Unidos e a União Soviética demonstrar para o mundo que eram melhores, que o mundo seguisse tal ideal, o ideal capitalista ou o ideal socialista. Como vai se provar isso economicamente? Estados Unidos vai lançar o Plano Marshall. O que vem a ser esse Plano Marshall? Ora, países da Europa, após a Segunda Guerra Mundial, estavam totalmente devastados, gente. Então, o que é que os Estados Unidos pensam? Qual a forma que eu tenho de evitar que o socialismo se propague para além do que já é propagado? Então, eu vou emprestar dinheiro a juros baixos, eu vou financiar estabelecimento de indústrias, vou possibilitar que esses países se reconstruam. A partir deste apoio, a partir deste auxílio, esses países me seguem. E foi o que aconteceu. Inclusive, países que foram enfrentados durante a Segunda Guerra Mundial, como é o caso da Itália, receberam este apoio. Para quê? Para evitar que aquilo que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial repetisse-se. Percebesse que as democracias são prejudiciais, que são fracas e assim por diante. Para que evitar que isso acontecesse, os Estados Unidos passaram a incentivar economicamente, a partir do Plano Marshall. Em contrapartida, a União Soviética ela vai lançar inicialmente a Cominform, que vai ser o quê? A Cominform é a forma como a União Soviética vai determinar dizendo o seguinte: os países que fazem parte da União Soviética devem seguir este padrão. Se vocês seguirem este padrão, vocês serão financiados pela Comecon, que é o conselho. É uma espécie de conselho que existia, que possibilitaria que os países que faziam parte, ou os países que seguiam regimes socialistas,
fossem financiados ou fossem ajudados economicamente pela União Soviética. Percebe que é uma disputa direta? Eu faço, você faz? É isso que é a Guerra Fria. Eu coloco como quarto e último tópico a questão de uma disputa tecnológica. Já falei com vocês, inclusive, do uso de isqueiros, máquinas fotográficas. Você pensa aí na década de 50, fotografia na base do filme, e você com isqueiro tira foto. Uma tecnologia muito grande. Aí aqui a gente tem, eu destaco o seguinte: a disputa tecnológica a gente alinha de duas formas: a corrida armamentista e a corrida espacial. Começando inicialmente, sobre a corrida armamentista, nós podemos destacar as bombas. Tanto a bomba atômica, que é aquela que nós já estudamos na Segunda Guerra Mundial. Em pouco tempo, assim que os Estados Unidos lançaram lá contra o Japão, pouco tempo a Rússia já tinha tecnologia, já tinha feito teste nuclear. Percebe? Você você fez com o Japão, mas comigo você não vai fazer. Eu também tenho. Mais à frente, os Estados Unidos fizeram a bomba de hidrogênio, né? Que era muito mais poderosa que a bomba atômica, muito mais poderosa. Pouco tempo depois, a União Soviética também fez. Percebe o que é que eu estou querendo que vocês compreendam? De um lado, os Estados Unidos fazia, de outro lado, a Rússia fazia. De outro lado, a União Soviética fazia, de outro lado, os Estados Unidos fazia. Então era essa disputa que representava de fato o que é a Guerra Fria. Certinho? E aqui a gente traz a corrida espacial. A corrida espacial, meninos, ela é bastante interessante porque quando eu estou em sala, eu digo isso a vocês. A vocês desse ano não, mas os anos anteriores eu falei: ora, quem aprende multiplicação 2 mais 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, não esquece a fórmula. É fórmula, física é fórmula. Lançar foguete é fórmula. Se você aprendeu os cálculos matemáticos e físicos, você não vai errar. Isso dito, a gente começa a partir daqui, da corrida espacial. Por que é que eles vão disputar o espaço? Porque eles percebem que se essa disputa aqui continuar, todos vão sofrer. Um dos países subiria ou sofreria, como foi o caso do Japão? Não. Os dois países sofreriam. Então eles decidiram que a disputa seria outra. E a disputa foi para outro nível. Quem comanda mais? Porque o mundo estava dividido em duas partes. De um lado, a chamada bipolaridade mundial. O que é que vai acontecer? A Rússia vai lançar satélites. Ora, você pensa o seguinte: ninguém até então tinha lançado nada para fora do planeta. E a Rússia divulga que ela tem a capacidade, que ela tem a tecnologia de lançar algo para além do planeta. Qual o recado claro? Se eu lanço para fora do planeta, o que é que me impede de lançar em você? Ela lança o Sputnik 1, depois ela vai fazer o 2. O 2 ela vai fazer uma inovação. O que é que ela vai fazer? Ela vai lançar um ser vivo, que é a cadelinha laica, para além da atmosfera. O que é que ela está dizendo? O recado claro: eu posso chegar em você. Se eu chego lá, eu chego aí. Entende? Em sequência, Estados Unidos também vão criar a NASA, né, a agência norte-americana de estudos espaciais, e vão lançar também os satélites. A Rússia, depois disso, ela consegue lançar Yuri Gagarin para fora do planeta. Então a Rússia consegue mandar um homem para além terra. Percebe, meninos, a seriedade deste negócio. E aí a coisa ficou tensa, porque para lançar o foguete, vocês sabem que tem os mísseis, gente. Os mísseis teleguiados, as coisas começam a ficar mais tensas, mais tenebrosas. Até que os Estados Unidos vão, segundo o que narra a história,
vão ser o primeiro país a enviar um homem para a Lua. Então, se eu domino a Lua, as outras coisas são mínimas a ser dominadas. E este vai ser o clima que vai se estabelecer aqui durante a Guerra Fria. Conforme eu disse a vocês, a disputa nunca foi direta, sempre foi isso aqui. Um lançava uma tecnologia, o outro há pouco tempo lançava, um lançava um plano econômico, o outro lançava, um lançava um organismo, o outro lançava. Essa disputa durou até 91, enquanto existiu a União Soviética. Porém, é importante que a gente diga o seguinte, nós precisamos ressaltar que essa disputa, embora Estados Unidos e União Soviética, embora não seja direta, nós teremos alguns países que vão servir de tubo de ensaio para essa disputa. O primeiro país vai ser a Alemanha. Após a Segunda Guerra Mundial, meninos, aconteceu um parassé com a Alemanha. A Alemanha o território dela vai ser dividido em 4 partes. Um pedaço para a Rússia, um pedaço para a Inglaterra, um pedaço para a França e um pedaço para os Estados Unidos. Porém, quando começa essa disputa aí, de poder, de quem manda mais, de quem sabe mais, de quem domina mais a economia, quem domina mais a tecnologia, isso vai ficar mais complicado. Então, os Estados Unidos, junto com seus aliados, né, vão dividir a Alemanha em 2 partes. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ora, a Rússia Oriental sabe que vai ser comunista. E o lado capitalista vai ficar com os Estados Unidos. Vai haver um bloqueio de Berlim, aqui na Alemanha, onde vai ser impedido que a alimentação, que minérios cheguem para a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha que era dominada pelos Estados Unidos. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai mandar um avião, vai jogar lá suprimento, vai jogar alimentos, os recursos necessários, perdão, é o barulho da moto, né? Mas vai seguir. Os recursos necessários para que a população alemã sobreviva. Percebe? A partir daí se estabelece que, para a população à época, evidentemente, que a população que estava do lado da Alemanha Ocidental não passaria por dificuldades. Isso aí vai combinar mais à frente na construção do grande símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, que vai ser uma crueldade, um ato de crueldade com as pessoas, porque famílias foram separadas. Existem fotos aí na internet para vocês terem acesso de famílias. Tem uma foto que tem o pai levantando o filhinho por cima do muro para que os avós vejam a criança do outro lado do muro. Foi uma crueldade muito grande. Por que foi feito esse muro? Porque a população que vivia do lado oriental da Alemanha começou a perceber que o outro lado tinha emprego, o outro lado tinha alimentação, tinha liberdade de expressão, aquelas liberdades que foram estabelecidas a partir da criação da ONU. Da Alemanha Oriental não tinha. Então as pessoas começaram a fugir para outra Alemanha. Para evitar que isso acontecesse, o governo da União Soviética manda passar o muro. Está proibido. Pensa que absurdo um negócio desse, né? Mas aconteceu na Alemanha. A gente tem o caso da Coreia. A Coreia a gente ouve falar direto no jornal. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vai ser basicamente a mesma coisa que aconteceu na Alemanha. Porém, eles vão para as vias de fato. Vai haver guerra entre as duas Coreias. Quando a Coreia sai do domínio chinês, né? Sai do domínio japonês, melhor dizendo, o Japão perde a guerra e a Coreia sai do domínio dela. O que vai acontecer? A China recentemente se tornou socialista e vai passar a ter uma certa influência naquela região. A disputa existente entre Estados Unidos e União Soviética vai se estabelecer ali na Coreia. O país vai ser dividido em 2 partes, Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte vai ser comandada pela União Soviética, ou por influência dela, e a Coreia do Sul pelos Estados Unidos. Vai haver uma divisão dos 2 países, né? A Coreia vai virar 2 países, numa região desarmada, mas vai surgir uma guerra ali. Uma Coreia vai atacar a outra na década de 50 e essa disputa vai assinar um tratado, porém as 2 Coreias nunca se juntaram, até hoje. A gente vê constantemente notícias nos jornalísticos que
uma Coreia está fazendo, a Coreia do Norte, está fazendo teste nuclear e assim por diante. Então, acabou, concluam, busquem pesquisar e vejam as consequências da Guerra Fria até hoje. Nós temos a Guerra do Vietnã, que também vai ser no mesmo caminho, e eu coloco os 3 países aqui como uma amostra para vocês de que os Estados Unidos e a União Soviética, embora não tenham se enfrentado diretamente, fizeram seus testes de poderio em países menores. Meninos, eu acho que eu não falei com vocês das 2 conferências e do caso da ONU. O assunto em si ele foi terminado, que é a questão da Guerra Fria. Porém, vou retomar só isso aqui rapidinho, para não ficar sem falar. Ora, como antecedente da Guerra Fria, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. Já está claro, eu não vou voltar nisso porque já falei, isso eu lembro bem. E nós vamos ter as 2 conferências, que é a Conferência de Yalta e de Potsdam. Em resumo, a Conferência de Yalta foi o quê? União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra se uniram para dividir o território que era da Alemanha. Na Conferência de Yalta, Inglaterra e Estados Unidos autorizaram a União Soviética a ficar com os territórios do leste europeu. Entendam isso aí. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, eles vão realizar a Conferência de Potsdam. Nessa conferência vai decidir o quê? Que a Alemanha vai ser derrotada na guerra, vai estabelecer o Tribunal de Nuremberg, aquilo que a gente conversou na Segunda Guerra Mundial, vai atacar todo o símbolo nazista, destruir os livros e vai se garantir que aquilo que foi combinado aqui em Yalta ocorra. Mais à frente, a Inglaterra vai começar uma propaganda de que não se sabe o que acontece na União Soviética. Vai surgir um termo chamado cortina de ferro. Por que cortina de ferro? Porque era um negócio assim. Agora eu posso riscar. Imagine que isso aqui é a Rússia. Tudo bem? Os países que estavam aqui ao redor, Polônia e aqueles outros países que haviam sido tomados pela Alemanha, passaram a pertencer como países satélites à Rússia. O que acontecia aqui ficava, o resto do mundo não sabia. A Inglaterra passou a divulgar isso aí. Ninguém sabe o que acontece na União Soviética, naquela região do leste europeu. As primas pobres, né? Incluindo a Rússia. Isso aí virou cortina de ferro. E passou a divulgar-se ao mundo que eles estavam planejando coisas pavorosas, que o socialismo era horroroso, que era horrível, que não podia permitir que eles progredissem. É a partir daí que os Estados Unidos vão lançar a doutrina Truman, que é isso, todos os esforços possíveis para combater o desenvolvimento do socialismo no mundo. O perigo vermelho, né? Combater o perigo vermelho. É preciso que a gente estude também o caso da ONU, porque qual a relação da ONU com a Guerra Fria? Ela vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial. Qual o objetivo? Aquele negócio que a Miss diz no fim de todo desfile de mês. Cara, que é paz mundial? Raciocinem comigo. No mundo da teoria, a ONU é formada... No mundo da teoria não, na prática também, né? A ONU é composta por uma série de organismos, né? A gente consegue perceber aqui no Brasil um braço da ONU na Unesco, a gente tem o Banco Mundial, uma série de ações que auxiliam países que precisam de auxílio. O papel da ONU é esse. Mas o Conselho de Segurança é composto por quem? 15 países. 15 países vão decidir pela paz mundial. Na verdade são 5. Quem são esses 5? Aí vocês pensem comigo a Segunda Guerra Mundial. Aqueles países que, de alguma forma, foram vencedores ou apoiaram os vencedores, mais a Rússia. Você vai ter Estados Unidos, você vai ter a Inglaterra, você vai ter a França, você vai ter a China, que foi decisiva para vencer o Japão, e você vai ter a Rússia. Esses 5 países que, na verdade, comandam a paz do mundo inteiro. Eles têm algo chamado poder de veto. Se os outros países disserem sim e eles disserem não, a coisa não funciona. Se os outros países disserem não e eles disserem sim, a coisa funciona. Entende como é isso aí? Então era preciso colocar isso para vocês a respeito da ONU. Ela foi criada
para garantir a paz mundial é de toda ruim, não. Mas acredito que, sendo um organismo internacional, os outros países também precisam palpitar de igual forma. É isso que exige, que se estabelece nas declarações. Todos não são iguais. Se vale para as pessoas, vale para os países também, inclusive as suas diferenças. Dito isto, meninos, eu creio que a gente conclua. A Guerra Fria é um assunto muito simples de se compreender. Oriento a vocês que leiam o capítulo do livro, vocês vão receber o material, façam a síntese e a atividade que será proposta. No mais, um cheirinho queijo e até a próxima.